vamos lá. Meu nome é Marcelo Zarski e com certeza eu escolheria o cálice certo. Modesta parte. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido como Goya Jones, né? E eu diria para vocês uma única coisa, né? Nem todos os corações podem ser arrancados. Meu nome é Isabel Cortez e eu acho que eu teria caído do penhasco também. Eu sou o Glauber Gorski e já vou falar de cara. Esse último filme do Indiana Jones deveria se chamar Indiana Jones no Bico do Corvo. Ai. Então é isso aí, galera. Agora temos a presença ilustre do Indiana Jones, Goya mesmo aqui. Então, a gente vai falar sobre Indiana Jones. Não, a gente tá atrasado, obviamente, mas não interessa, a gente quer falar mesmo assim. Foi uma questão de tempo, assim como o filme. Deveria ter saído antes, não nessa época, sei lá. E a gente vai falar sobre várias coisas da série Indiana Jones, né, até então. Algumas curiosidades que a Bel vai trazer pra gente aí. E que ela ficou sabendo agora. E também a nossa opinião sobre os filmes e algumas outras questões também depois da nossa vinheta. Eu vou puxar aqui então. Eu acho, pra gente começar o papo, acho que era legal. Acho que todo mundo que tá ouvindo esse podcast já deve ter ouvido falar de Indiana Jones, né? Pelo menos em algum momento da vida. Todo mundo, né? Tipo, salvo quem nasceu de 2000 pra cima, né? Da nossa idade aí, que a maioria dos ouvintes do podcast já deve ter ouvido falar de Indiana Jones. E eu acho que era legal a gente pontuar, assim, começar falando, tipo assim, do que a gente acha, tipo assim, qual a nossa experiência, talvez, com o Indiana Jones, como que começou a conhecer esse universo aí, e daí falar dos filmes em geral, falar algumas outras coisas assim também, e provavelmente a gente vai pontuar algumas coisas interessantes. Quem quer começar falando? Quer que eu comece? Eu posso começar, vai. A minha primeira lembrança de Indiana Jones, eu acho que devia ter uns 3, 4 anos, e era meu primo jogando um videogame do Indiana Jones. Eu não sei qual filme que era. E eu me lembro de logo depois ter visto, acho que o primeiro que eu vi foi justamente do coração, é o Templo da Perdição, né? E aí depois eu não sei qual foi a minha sequência, se eu vi primeiro o primeiro, que era o da Arca, da Aliança, né? E depois o terceiro, que é o da Última Cruzada, né? E depois aí vieram os novos filmes, né? Aí vieram os 2 novos filmes, os 2 eu assisti no cinema, né? Eu queria ter gravado esse episódio já faz uns 3 ou 4 meses, né? Quando que saiu o filme, nem me lembro mais. Né? Eu queria ter gravado logo quando saiu, mas aí parece que em Campo Mourão não tem cinema, e aí vocês não tinham visto, e aí eu perdi totalmente o filme, porque eu tinha na época, eu me lembro que eu falei, nossa, eu tenho muitas coisas pra falar sobre o filme, e agora, pra falar a verdade, eu nem me lembro mais o que eu tinha. Quer dizer, aos poucos eu acho que eu vou lembrar das críticas aos filmes. Acho que de qualquer jeito é um filme de aventura, né, que eu acho que cativa qualquer criança, né, aquele filme que, sei lá, talvez se eu sou um pouco paleontóloga, sou paleontóloga, em algum momento da minha vida, um pouco, talvez, se tem a ver um pouco com Jurassic Park, também tem um pouco a ver com Indiana Jones. Então, são filmes incríveis, assim. E vocês? Curiosamente, com a Bel, assim, o meu primeiro filme também foi O Templo da Perdição. E por uma questão curiosa, cronologicamente é o primeiro filme, porque a história se passa 1 ano antes dos Caçadores da Arca Perdida, mesmo sendo uma produção feita 3 anos depois. É uma brincadeira, né? Não há nenhuma coerência cronológica assim, entre os filmes para justificar isso, né? E acabou sendo o primeiro filme
no cinema, foi um dos primeiros filmes que eu vi, assim, pré-adolescente no cinema. Assim como na sequência eu vi o Caçadores da Arca Perdida, foi um dos primeiros filmes que eu vi em VHS. Então acaba tendo essa questão emblemática. E um pouco mais tarde, quando eu fui me aventurar a estudar com mais profundidade a narrativa cinematográfica, né? Eu tinha o Spielberg, entre outros diretores, como uma grande referência. Eu fui tentar entender, já sabendo assim que de original a gente tem muito pouco, né? A gente sempre produz embasado em obras de outros, né? Eu fui tentar entender onde que o Spielberg tinha se apoiado para conceber a narrativa, né, das histórias. E uma das coisas curiosas é a saga 007, que ele tinha um sonho de dirigir em algum momento, né? Uma saga que já existia há quase 20 anos, quando ele faz o primeiro Caçadores, o primeiro Indiana Jones. E ele não tinha tido a oportunidade de dirigir. Então, ele fez digamos, uma brincadeira narrativa, que depois até a Missão Impossível utilizou também, que é criar como se fosse um final de uma pequena história no começo do filme. Então, a gente entra no filme numa cena de ação, para daí o filme em si, né, a narrativa principal, começar. E isso também somado com o tipo de aventura de cinema que tinha nos anos 30. Principalmente um filme que eu não sei se vocês conhecem, mas recomendo muito. Assim. Fiquei com vontade de rever por conta desse podcast, né, me preparando um pouquinho, que é o Gunga Din. Gunga Din é um filme de 1939 e ele é total Indiana Jones. Total, no sentido de se passar no mesmo período, inclusive, né? Os dois primeiros filmes se passam em 38 e 39. A ambiência, a questão do deserto, a questão aventureira, a questão da garota, é extremamente assim, curioso, inclusive em termos cinematográficos. Dá para ver o quanto o cineasta Spielberg se apoia na forma de como contar a história, assim, onde eu vou colocar a câmera. Né? Isso é muito curioso. Fala, Bel. Glauber, sabe outro filme que me lembra também? É aquele As Minas do Rei Salomão. Eu não sei se ele é anterior ou posterior, né? Mas é essa mesma história, né? De um aventureiro no meio da África em busca de um tesouro perdido com uma mocinha que grita, né? Não sei, me lembra muito As Minas do Rei Salomão. Acho que eu cheguei a ler As Minas do Rei Salomão. Diga, Goya. Ativa que realmente tinha. Então. Isso que a história se passa nos anos 30, porque ele referencia as aventuras daquela época, que, pelo menos que a ficção vendia, né, daquela época. Na realidade, o Glauber já apontou algumas informações, que é o Gunga Din, né? O 007, inclusive o Templo da Perdição, a cena do bar inicial ali é toda, né, 007, mas justamente um dos personagens que ele pega, baseia-se, é o Alan Quatermain. O Alan Quatermain, ele era uma série de livros que foram escritos ali no começo do século XX. Deixa eu ver se tem aqui o período dos livros, né, do Alan Quatermain. E, inclusive, também, já para aproveitar, o Alan Moore, ele aproveita o Alan Quatermain na Liga Extraordinária. Né? Ele é o personagem que depois o Roger Moore vai fazer no filme. Né? E o Alan Quatermain, deixa eu ver, escrito por Robert Hagar, Eu só sei que a tradução em português das Minas do Rei Salomão é do Essa de Queiroz. Isso. Informação muito relevante, que não tem nada a ver legal. E aí ele tem, quer ver, ele não cita. Engraçado que ele não cita, mas os livros acho que é ali 1920, por ali. Embora exista toda uma cronologia, os livros do Alan Quatermain, eles foram todos feitos ali na tipo a época do Tarzan. Olha lá, ele foi publicado em 1885 a primeira vez, o personagem. Né? Que é essa tradução que você comentou do Essa de Queiroz,
né, do Alan Quatermain. E justamente daí, se você for ver, pegar todas as descrições, você vai ver que o Indiana Jones é o Alan Quatermain sem barba. Ele é uma mistura do Quatermain com aquele outro cara que entrou no Brasil. Como que chama aquele cara do Percy Harrison Fawcett. É o Fawcett, exatamente. Ele é meio Fawcett, e meio que nesse mundo meio colonialista, né? A gente é uma ótica assim. Atualmente, não sei, pega muito mal, né? Mas é aquela coisa que durante muito tempo, sei lá, é o descobridor europeu, o White Savior, né? Indo lá salvar as relíquias e roubar tudo pra. Eles são ladrões, né? Vamos falar quem são essas pessoas. São ladrões, né? São filmes de ladrões. E aproveitando só para fazer um gancho, exatamente, se você for ver, quem é outro cara que também acaba inspirando Indiana Jones, né, direto ou indiretamente, é o Sir Richard Burton. Sir Richard Burton é o cara que fez a primeira tradução não confundir com o ator, ele é o cara que fez a primeira tradução das Mil e Uma Noites para o inglês, né? E é o cara que descobriu a nascente do Rio Nilo, lá nas Montanhas da Lua. E para você ter ideia da importância do Richard Burton, ele inclusive esteve aqui no Brasil, investigando o caminho do Piabiru, e esteve em Guaraqueçaba, que teve uma colonização holandesa aqui. Ele foi aqui no Paraná, em Guaraqueçaba, que é a maior região de mangue do Brasil, né? Então, há registro dele aqui descrevendo a região do Paraná. E esse personagem, o Alan Quatermain, o Richard Burton, ele é um dos caras assim que é mais copiado. Então, tudo que é filme que tem um explorador, quando se inspira num cara real, é o Richard Burton. Inclusive na série aquela da Penny Dreadful, que tem o cara que é o Timothy Dalton, né? Se você ver a caracterização do Timothy Dalton e ver a imagem do Richard Burton, é a mesma pessoa. Ele caracterizou perfeitamente como se fosse para dizer, eu sou o Richard Burton, né? E outro cara é o próprio Wallis Budge, né? Que o Wallis Budge, ele era muito famoso, ele vai fazer os amigos do Indiana, né? Porque o Wallis Budge, o que ele era? Ele é um cara que ele pegava o dinheiro, enquanto a França ia lá, pegava dinheiro e fazia escavações homéricas, o Budge chegava nos bares e puteiro e tudo que tinha de mal lá no Cairo e dizia assim, eu tenho dinheiro aqui, eu tenho 100 mil libras, o que vocês têm para mim? Então ele é um dos caras que mais incentivou ladrão de tumba, tudo roubo. muito errado, né? Cara, é muito torto. Então, e aí muita gente, por isso assim, aí tem as duas faces da moeda. Primeiro, o Egito ainda hoje vende coisas de lá. Não vem dizer que não vende, porque vende. O mercado negro está aí para isso, né? Segundo, aí todo mundo fala dessas questões, só que por exemplo, a maior coleção do Egito preservada fora do Egito é a inglesa. Então ele fez, a única cópia descoberta do Livro dos Mortos é a do Wallis Budge. Então ele, entre mortos e feridos, acaba tendo uma função que não dá para negar que teve sua importância. A gente pode questionar os métodos que são altamente reprováveis, né? Mas é engraçado. Era o que tinha na época, né? Eu já vou deixar o Marcelo falar, mas eu só queria falar que eu acho que eu vi mais Egito no Louvre do que no Museu Britânico, por incrível que pareça. Não, eu tô te falando que eu vi. Não, eu estive no Museu Britânico. Pela sensação, né? Eu estive no Louvre. Comparando, que o Louvre é maior do que o Museu Britânico. Talvez tenha mais peças expostas no Louvre que no Museu Britânico, entendeu? Expostas, mas a coleção maior é do Museu Britânico. O Museu Britânico eu me lembro de ver mais Grécia, talvez? Não. Esse foi foi no alemão lá. É tudo horrível, tudo muito errado. Não adianta. Os três maiores é Berlim, o Louvre e o Britânico. São as três coleções imensas que praticamente tudo do Egito está lá, né? E o Museu Britânico, tecnicamente, eu acredito em número de peças, é o Museu Britânico. É que a questão, acho que é o número de peças expostas e Pode número ser. de peças, sabe,
exibição. Marcelo, pode falar. Eu tô nervosa aí. Tá, então eu vou falar a respeito de como que veio Indiana Jones pra mim. Eu acho que eu lembro, o meu pai, ele tinha uma locadora perto de casa que ele pagava uma assinatura mensal pra alocar. Aí toda vez ele trazia alguns filmes pra gente assistir em casa, né? E era sempre assim, um filme mais infantil pra mim e pra minha irmã e um filme mais pra ele, né? Assim, pra minha mãe e tal. E daí eu lembro que eu assistia com ele alguns filmes, né? Tipo, ele gostava de filme de aventura, então o Indiana Jones, Star Wars também, Indiana Jones foi um. E engraçado, cara, que chegou pra mim primeiro o Templo da Perdição. Foi o primeiro que eu vi e até quando eu era adolescente eu achava que esse era o primeiro filme, assim, né, que tinha sido lançado, e na real não foi, né? Aí depois que eu assisti o segundo filme e assim por diante, né? Eu não vi no cinema eu só consegui ver a Caveira de Cristal, que foi meio que um retorno do Indiana Jones, eu fiquei mal empolgado. E né, não é tão legal. Depois saiu muito triste, entrou muito tempo. Na época eu até pensei, eu até achei interessante, porque, pô, fazia muito tempo que eu não via. Eu gostava muito de Indiana Jones quando eu era criança. Eu queria ser Indiana Jones, assim, eu queria brincar disso, eu gostava desse lance de arqueologia, sabe? Não estudei nada disso, mas eu curtia muito essa praia, assim. E eu lembro que o primeiro filme foi assim, tipo assim, assisti desse jeito e depois passou em sessão da tarde pra caramba, um monte de coisa. Mas eu lembro que eu tinha um pouco de medo de algumas coisas do primeiro filme, sabe? Porque ele é meio... O primeiro não, o Templo da Perdição. Porque ele é mais sangrento, ele é mais bizarro do que os outros filmes, assim. Você vê, tem a cena do cara arrancando o coração, tem umas coisas meio voodoo no meio lá também, o bonequinho voodoo, né? Olhando de longe, assim, é de longe o pior, né? Não, tirando das Caveiras de Cristal, né? O segundo é o piorzão. Sim. Só que eu não sei, eu acho que ele é muito marcante, né? Não sei, pra uma criança ver aquela cena, enfia a mão, tira o coração, aí o coração está batendo, sabe? Eu acho que ele tem toda uma coisa meio cinematográfica que impressiona. O terceiro é muito melhor, né? Sim, o terceiro tem o Sean Connery que tá, tipo, impressionante, né? Sim, com certeza. O segundo tem um impacto meio, não sei, assim, sabe, visual. Sim, e uma coisa também é que esse filme tem várias cenas marcantes, né? A cena da ponte é muito marcante, é um negócio muito legal. O Short Round, né? Que eu lembro do ator depois nos Goonies, que era um filme que eu adorava assistir, sabe, também. Então, assim, teve várias coisas marcantes. A esposa do Spielberg saiu desse filme, né? Vamos dizer assim, né? Que ele é casado com aquela atriz lá, né? Que é bem bizarro se for pensar, porque, assim, a Marion, né? Do primeiro filme, era uma mulher mais forte ali no meio do negócio, ela porradeira, né? E essa outra aí era uma mulher mais assim, donzela, em perigo, né? Era outro tipo de personagem, assim, também, que eu achei meio assim. Mas eu conheci dessa forma. Aí eu lembro que assim, pra mim, né, o que me marcou muito foram essas coisas, né, essas cenas. Não é esse que tem a cena da pedra rolando, né? É o primeiro, né? É o da arca lá, né? É o primeiro. Ah, sim. Enfim. É a primeira cena, é das primeiras cenas do primeiro filme. Uhum. E daí uma coisa que você falou, Bel, que eu acho que é legal de pontuar, e depois a gente pode também colocar mais coisas, esse lance do colonialismo, né, que você colocou. É engraçado, por exemplo, que o Indiana Jones cai lá num lugar que tem uma tribo lá na Índia, lá e tal, e eles retratam a galera morrendo de fome, um monte de coisa assim. E daí, tipo, ele vai pra um lugar que ele meio como sendo o herói, ele tem que salvar, né, as crianças e tal. E no final eles são salvos pelos ingleses, né, pelo exército inglês. É isso, né, lá na cena da ponte, né? E tipo assim, e o exército inglês tá meio que, tipo, invadindo lá o espaço, né? Então umas coisas bem assim, se for ver, tem um monte de coisa errada realmente acontecendo ali, né? O próprio Indiana Jones. Mas eu acho que desde o primeiro filme, ele nunca foi ele sempre foi um herói. Não um herói, mas um cara sacana. Tipo um Han Solo, sabe? Que ele não é um heróizão, né? Bonzinho, né? Ele é sempre um cara trambiqueiro, sacana, que vai lá, a única coisa que ele fala, né, que tipo assim, que tem um pouco de bom senso, mas não tem, que é o lance de que, essa peça aqui tem que ir pro museu. Mas assim, a peça foi achada num país, nada a ver, né? Pro museu britânico, tem que ir pro museu britânico. Exatamente. Né? Nunca pro país, ele sempre tá tirando as coisas do lugar, né?
É meio que O que eu isso. acho... Bom, Enfim, não, concluí aqui. Pode falar, passa a bola. Não, é que eu lembrei de uma outra coisa, né? Que aquele filme da Arca da Aliança, é o primeiro, né? É o filme inteiro eles tentando evitar que a arca seja aberta. No final, a arca é aberta, né? Aí no final, os nazistas morrem, entendeu? Então, no final, todo o filme, todo o plot do filme não precisava ter acontecido. Era só ele deixar os nazistas terem aberto a Arca da Aliança, sabe? Então, é um filme que no fundo, não faz muito sentido. Porque luta pra não abrir, não abre, não abre, não abre. Aí abre, aí os nazistas morrem, pronto, acabou o filme. Tipo, por quê, entendeu? Não precisava da história inteira. Mas eu gosto da Arca da Aliança também, eu acho. Sensacional. A Arca da Aliança, da Arca Perdida, né? Aliás, ele é o filme mais sério, né? Mais filme mesmo, né? Ele concorreu ao Oscar de melhor roteiro. Ele é mais bem cuidadinho, né? Eu tenho muito carinho pelo Tempo da Perdição, porque é o primeiro filme que eu vi no cinema, tela grande, me empolgou todo. Entendo todas as críticas e as percepções, mas eu tenho carinho por ele. É uma coisa assim que a gente às vezes tem por filmes. Mas eu também tenho. Eu também tenho. Eu também acho divertido. As cenas do carrinho são incríveis. As cenas do... Não, ele é um ótimo filme, entendeu? A questão é que se a gente for olhar assim, numa perspectiva mais séria, mais crítica, ele acaba sendo um filme meio politicamente incorreto, por assim dizer, né? Que é uma coisa que... Inclusive ele é o filme que tem a classificação indicativa mais alta, assim, a faixa etária era 14 anos, né? Os outros eram acho que 12 anos. Esse eu vi com 5. 5, 6 anos. Já A Última Cruzada, ele é um filme também mais pretensioso, mais sério, mas eu considero assim um pouquinho supervalorizado do resultado emocional. Adoro o Sean Connery, eu acho que ele acaba, inclusive, eclipsando o próprio Harrison Ford no filme. Eu acho uma delícia a participação dele, é muito forte. Mas, curiosamente, é um filme que retorna o tema contra os nazistas, porque o único filme que não tem o nazismo como vilão é o Templo da Perdição. O quarto também não tem. O quarto lá da Caveira de Cristal são comunistas. São comunistas. Quando eles estão perseguindo ali nas cataratas, ali naquele começo. É uma russa que tá querendo ler mentes. Faz muito tempo que eu vi esse filme, né? Acho que só vi uma vez. Mas tem toda uma coisa de uma russa, sabe? De alienígenas e daquela Guerra Fria. É um clima meio Guerra Fria, o quarto. Mas um desafio tão grande pelo quarto filme que ele parecia um decalque dos outros filmes, assim, sabe? Não, se for ver nazista no primeiro, no terceiro e no último, né? Uhum. E outros assuntos no segundo e o quarto são comunistas. Mas achei bom que eles voltaram a falar de nazista no último, sabe? Acho que é um bom vilão pro Indiana Jones. Sabe? Inclusive, assim, pra mim, eu tinha comentado, acho que no outro podcast, esse último filme, o roteiro dele era o que devia ter sido rodado 15 anos atrás. Na Caveira de Cristal, para mim, esse roteiro seria mais adequado para aquela época, né? No sentido de encerrar uma narrativa. Mas ainda sobre esse universo, né? Voltando um pouquinho aquilo que a gente falava antes, quero só assoprar sobre essa brasa de novo. A questão do Alan Quatermain, né? Do Sir Richard Burton, né? Que chega na nascente do rio. Qual que é o rio, Anderson? Lá na África, né? Nilo. Do Nilo. É do Nilo, né? Lá no Lago Vitória, né? Isso. Que é quando ele encontra... O Richard Burton, ele encontra a nascente do Nilo, que até ele chegar lá em 1800 alguma coisa, era totalmente desconhecido. Ninguém sabia onde era a nascente do Nilo. Depois eles acabaram com aquilo, né? Os ingleses, como sempre, né? Onde eles vão, eles levam um pedaço da Inglaterra e acabam com a fauna, mexem com o ecossistema todo. Daí virou represa, tudo, né? Mas em termos de cinema, ali no começo dos anos 80, esse boom, essa retomada de sucesso do Indiana Jones, promoveu ali a filmagem das Minas do Rei Salomão, o próprio Alan Quatermain
com Richard Chamberlain, né? Teve As Minas do Rei Salomão é com Chuck Norris, não é? Se não me engano. Aí teve Não, já é com o Alan Chamberlain. Com o Richard Chamberlain, né? E aí tem o Michael Douglas também, com Tudo por uma Esmeralda, né? Tudo por uma Esmeralda e a sequência, né? Foram A Joia do Nilo, tudo. Isso, A Joia do Nilo. Que eu considero bons filmes. Então foi um momento, assim, de Hollywood tomar um pouco de grana disso. E o Richard Burton mesmo é restaurado também logo nessa época, um pouquinho depois, acho, do Templo da Perdição, com o filme As Montanhas da Lua, que conta a história da nascente do Nilo. Sim, certo. Você lembra desse filme, As Montanhas da Lua? Sim, sim, sim. Acho que é 86 mesmo, logo depois ali. Enfim, isso era algo que estava dormente na narrativa, né? Pelo menos em termos de Hollywood, e voltou a acender isso. As temáticas dos filmes enquanto vilões, né? Eu acho realmente inadmissível, né? Ter essa coisa do ladrão, do Tomb Raider, né? O ladrão de túmulos, né? Rouba de um país para trazer para si próprio, né? Não é bem um anti-herói, mas é algo a ser questionado mesmo, assim, nos dias de hoje, né? E tem aquela licença do ladrão que rouba ladrão, né? É como se aquilo tivesse uma permissão. E no universo norte-americano, de um pretenso colonialismo que os norte-americanos têm, eles não têm isso no histórico deles. Então eles têm que jogar algo para o universo inglês mesmo, que é recorrente na narrativa dele. E voltando ainda mais para o período do Sir Richard Burton, lá no final do século XIX, eu lembro de ter lido em alguns desses livros dessa época, O Mundo Perdido, do Sir Arthur Conan Doyle, algum dessas obras, onde falava assim que o homem, e o inglês se dava esse direito e dever de explorar o planeta Terra em todos os continentes, todas as regiões, descobrir todos os lugares, né? Então, a nascente do Rio Nilo era uma das últimas descobertas, assim como a conquista dos polos, Polo Norte e Polo Sul, que também são muito contemporâneos desse período. Então, tinha esse universo de descobrir o planeta Terra. O universo Indiana Jones, ele vai transcender isso. Apesar do primeiro, né, o Caçadores, ter essa coisa de começar com isso, com a pedra rolando, né, que é buscar um artefato de uma civilização perdida ali no Peru, né? Depois, quando vai para o universo nazista, de buscar a arca perdida, é quando o universo todo do Indiana Jones, desse filme e de todos os outros, ele vai, aí sim, talvez conversar um pouco mais com o conteúdo que o Frater Goya tenha para trazer, mais do que o próprio Anderson Rosa, que é a questão do ocultismo. Os filmes todos vão versar sobre isso, sobre o alienígena, sobre uma pedra mágica, a pedra filosofal. O Alien não vale. Aquele Alien, a gente ignora, entendeu? A gente ignorar, mas os roteiristas não ignoraram. Porque, assim, a Terra, enquanto civilização, enquanto histórica, material, ela não basta mais. Então, o objetivo que tem em todos os filmes é buscar um artefato que faz viajar no tempo, né? Então, essa transcendência dessa conquista do ser humano, né? Com toda a licença de ser um ladrão, no final das contas. Uhum. O que você acha disso, Goya? Então, na realidade, eu acho que faz sentido isso que você falou, que é a grande característica, assim, o Indiana Jones, ele conversa, sim, com teorias da conspiração, né? Em especial, por exemplo, você tem aí a questão da Arca da Aliança, o porquê que os nazistas abriram e morreram todos, né? Porque era dito que aqueles que não forem puros, ao contemplar o conteúdo da arca, seriam fulminados por um fogo do céu. Então, ele cumpriu o papel e se fechou a arca. Goy, faz sentido. Goy, você concorda que não precisava, então era só ele ter deixado abrir a arca, entendeu? Não precisava ter se arriscado, não precisava ter
perseguindo tanque. Mas aí não ia fazer parte da aventura. Você tem um Não ia discurso dar aí, aventura, né? uma aventura que não tinha nada. Precisa justificar a presença dele no cenário. Outra, né? A própria questão ali das pedras, né? A Índia, tal, essa coisa do misticismo inglês, o Santo Graal fora, né? E até lembrando aqui, Bel, você vai ver que é o discurso perennialista. O Indiana Jones é sobre os livros de René Guénon e Júlio Zévola. Credo. Porra, mas eu tô aqui atrás de mim eu tenho aqui o livro do Graal, do Júlio Zévola, que tudo que fala no Indiana Jones e a Última Cruzada tá ali, é o material de pesquisa. Outra coisa, além disso, esse último também, o Anticítera, né? Antiquítera, né? Anticítera, esse mecanismo que realmente existe, né? Ele realmente é uma coisa assim, que é um prato cheio para a teoria de conspiração, aliens, né? E o próprio, até coloquei aqui para vocês, compartilhei na tela, os crânios alongados que vão fazer a ponte, né? Mais do que de aliens, do próprio Indiana Jones. Do segundo. Do segundo não, do quarto. Isso, do quarto filme. E lembrando que o quarto filme, aí tem uma especulação minha, porque a ideia do quarto filme era aproveitar como que é o nome do ator? O Shia LaBeouf, né? Eles queriam colocar ele. Só que aí tem o seguinte, né? O Harrison, se não me engano, a franquia tem 3 donos: Spielberg, o Lucas e o Harrison Ford, né? Então eles têm, queira ou não, o domínio criativo. E aí parece que o Harrison Ford sentou em cima da história. E curiosamente, nesse último, ele dá um fim no piá, né? Ele mata o filho. Mas quer dizer, ele não mata, ele não mata exatamente, mas ele deixa indicado que ele pode ter morrido. Ele fala, eu queria que o meu filho não tivesse ido para a guerra. Não, morreu. Provavelmente ali Vietnã, né? Que é a época que está acontecendo ali, ou Vietnã ou Coreia, que é as guerras que ele poderia ter participado. Então ele deixa no ar que o filho do Indiana pode estar morto. Né? Mas acho que eles tinham um plano aí no começo dos anos 2000, não, já eram os meados dos anos 2000, né? De substituir o Indiana Jones, mas não tem como, né? Porque tem uma coisa meio canalha do Harrison Ford que é só ele que faz. É só ele que tem, não adianta, entendeu? Ele. O ar canastrão. E aí tem outra coisa, né? Já que a gente falou disso, né? O Indiana, ele tem uma característica, já que você citou também o lado do canastrão, que eu lembro que quando eu era... Inclusive, eu acho que eu tenho uma revista de cinema que ainda tem essa entrevista. Que quando o Lucas e o Spielberg falam do Indiana Jones, eles dizem assim, na realidade é o seguinte, a gente queria capturar justamente aqueles filmes de aventura dos anos 30, anos 40, né, que o Glauber falou ali do Gunga Din e tal, mas também aquele que fazia os piratas lá, não lembro, já aparece o nome aqui, que fazia Escaramuche, tudo aqueles outros piratas, Robin Hood e tal, e que daí era aventura a cada 5 minutos. Você vê que em da receita Indiana Jones, não passa 5 minutos de filme sem ele correr risco de vida. Em toda o filme é uma cena atrás da outra, é isso. Ele sempre corre risco de vida, é algo que ele precisa recuperar para restaurar a história a seu devido lugar, colocar o museu como local das coisas sagradas e não sua própria cultura, né? Coisa que hoje é altamente questionável. Então ele tem uma fórmula pronta, e nesse quesito, esse último filme para mim foi super bem sucedido. Se você pegar um checklist e assistir o filme, cumpriu todos os pontos do que é um filme de Indiana Jones. E aí a gente não precisa... E aí a conclusão que eu chego é que, como eles tinham essa pretensão inicialmente, ele nunca foi para ser um filme cult. A ideia do Indiana Jones era ser mera diversão, mera sessão da tarde, mero entretenimento, filme para domingo de manhã.
Vai, Marcelo. Aí, microfones ligados. Então, vocês estavam falando do Indiana Jones como canastrão e tarará. Nesse último filme, a personagem da Phoebe lá, ela tem todos esses pré-requisitos para ser um substituto Indiana Jones, né? Assim, vamos dizer assim, feminino no caso. Até a atriz é muito boa, a atriz tem toda essa pegada. No filme ela faz eu achei massa, eu gostei. E vocês acham que isso que pode ser que role alguma sequência da franquia, assim, pra frente, usando ela? Ele se aposentou de vez mesmo? Porque ele sempre fala, né? O Harrison Ford sempre fala isso, né? Tipo, pô, essa música me persegue, eu não quero mais fazer, e de repente tá lá ele fazendo, né? Mas agora ele tá velho de fato, né? Então é isso agora que eu fiquei pensando. Agora ele tá mais velho do que nunca, ele né? Tá com 80, né? Eu acho que ela tem potencial sim, assim, eu não sei se existe coragem, entendeu? Uhum. Talvez pudesse fazer um filme de ação no mesmo estilo com ela, mas sem esse nome, sabe? Sem ser o nome Indiana Jones, entendeu? Sim. Uhum. Podia. O que eu fiquei pensando é que podiam usar ela, a personagem dela mesmo, pra não usar, pra aproveitar ela, entendeu? Tipo, como se fosse spin-off mesmo, assim, sabe? Mas usar o personagem dela, assim, sei lá. Seria uma ideia legal. Essa aposta ela já acontece faz tempo, né? Com o próprio LeBouf já havia essa aposta, né? Porque ele vinha ali da série Transformers e tal. Uhum. Mas o que vai dizer isso são os números. Né? Os números dizem o seguinte: não vai rolar, porque o filme não se pagou, tá? Esse último filme, né? De qualquer forma, a aposta ela é feita de um jeito precoce, vamos dizer assim, né? Provavelmente, assim como vários, né? Como esse último Mad Max que teve, Mad Max a Estrada da Fúria, né? Uhum. Já havia um contrato com o próprio ator de fazer mais 2 filmes, mas é um contrato prévio, não há garantia de que o filme vai acontecer. Uhum. Depende muito de críticas, de número de bilheteria e vontade, disposição e tudo mais. Então, de acordo com esses resultados, considerando essa equação, eu aposto que não vai rolar. Mas eles sempre deixam isso em aberto. Uma outra coisa que ficou em aberto é o fato daquele começo do filme utilizar o deepfake do Harrison Ford jovem, com a autorização dele, e aí sim, eu acharia o máximo, assim, em outros filmes, mesmo que fosse de outras sagas, outras histórias, ter um pequeno curta-metragem com Indiana Jones no começo, usando o deepfake. É uma possibilidade, porque também é uma questão de contrato aberto. E uma outra aposta que já foi feita, e o Anderson bem lembrou aqui, é a série do Jovem Indiana Jones, que teve no comecinho dos anos 90, né? Foram 2 temporadas, foram 22 telefilmes, e eu lembro de ter visto uma entrevista com o George Lucas, nos anos 90 mesmo, foi por conta da abertura do Indiana Jones e a Última Cruzada, né? Que mostra ele jovem. E a proposta do George Lucas, ele considerou que foi muito vanguardista para aquele período, porque ele queria que esse universo do jovem Indiana Jones, que se passaria ali exatamente na virada do século, onde ele encontraria muitas celebridades, ele se depararia com muitas pessoas que acabaram fazendo a cabeça do século XX. Então, ele falava assim, a série não era para ser passada na televisão, era para ser passada nas escolas. Então, hoje em dia isso seria mais plausível, né? Porque o online chega mais para isso. Funcionaria melhor. Mas na época não funcionou. Foram 22... E são telefilmes, são filmes longos. Que na televisão passava como série mesmo, né? Passou na Rede Globo aqui até. Mas não funcionou, não foi para frente, né? Então, as apostas, elas sempre existem, né? Sempre tem essa possibilidade. Uma outra coisa que eu aproveito, assim, que nem eu falei, o Indiana, ele joga, eu acho que ele pega antes, ele antecipa o arquivo X numa coisa muito interessante, que é o seguinte: se você for ver, o Indiana Jones, ele é cuidadoso o suficiente, apesar de usar muita
magia, muito ocultismo e tal na narrativa, né? Porque ele é o cara que é cético de tudo, e no entanto é o cara, se você for ver, não tem um filme que não acontece algo que contraria todo o ceticismo, né? Ele é um Jogaria canalha, por né? terra, Como a né? Bel Ele é um mesmo canalha. disse, né? E só que se você for ver, ele joga com a possibilidade do e se, que é o que aconteceu no Arquivo X, né? Então o Arquivo X ele trabalha o tempo inteiro com isso. Poderia ser, mas e se? E se isso acontecesse? E se tivesse? E se fosse? E, por exemplo, o primeiro, o Caçadores da Arca Perdida, ele se baseia numa escavação real, que é o começo, ali em 1930, uma das expedições arqueológicas mais bem-sucedidas, maior que a tumba de Tutancâmon, e que o público quase não conhece, que foi a descoberta por Pierre Montet da dinastia perdida de Tanis. Em 1935, esse cara achou uma tumba com uma dinastia inteira. Então, a dinastia tinha lá, por exemplo, 10 faraós, ele achou as 10 múmias, tudo intacto. E é pouquíssimo comentado. E aquela cena que aparece no Caçadores do sol se pondo e uma linha, assim, um recorte do horizonte, os caras no topo da escavação, um pouco antes dele usar o bastão para achar o lugar correto, em Tanis, justamente pontuando essa situação da dinastia perdida, né? Então, todos os filmes dialogam de alguma forma com coisas que, se você cavocar um pouquinho, você acha na história. Por exemplo, Hitler realmente esteve atrás da lonça de Longinos. Ele foi o primeiro artefato que ele foi atrás, né? E que fazia parte da busca do Graal. Ele queria achar o Graal e queria achar a lança de Longinos. E aí todas essas piras, assim. Então, o nazismo em si realmente é um prato cheio. Inclusive, eu apostaria em fazer mais um filme com o nazismo, que eles usam a teoria da Terra Oca, que eu não sei se vocês sabem, Hitler mandou fazer um radar numa determinada ilha, que pelos cálculos alemães, que se aquela ilha, se a Terra fosse oca, que nós vivêssemos no interior da Terra, ele poderia espionar os Estados Unidos como se estivesse do outro lado, de frente. Ao invés de estar um de cada lado, né, eles estariam voltados um de frente para o outro. Ele chegou a fazer isso aí. Mas é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo tem essa coisa de ocultismo nazista, ao mesmo tempo eles meio que perseguem, né, algumas sociedades ocultistas justamente no período do nazismo. Então, uma relação muito esquisita, né? Essa coisa que por um lado sim, mas por outro lado não, né? É meio estranho. Mas é porque é a teoria da supremacia ariana, né? Então vale o meu ocultismo, né? O resto eu preciso banir. Não, mas eles perseguiam os próprios ocultistas alemães, eu tô falando. Você não tem lá... O Theo não passa por essa fase nazista, né? Passa, mas então, aí você tem a sociedade... fechada. Mas aí você tem a sociedade de Thule, você tinha as que eram autorizadas, como todo movimento autoritário, né? Você tem essa coisa, né? O oficial vale, o que não é oficial não vale. Aí não é por ser ocultismo, e sim por não seguir a cartilha. Essa foi a questão. Né? Não se submeter ao chefe, né? Porque o que eu me lembrava é que ele não curtia muito isso, ao mesmo tempo que curtia, então fica uma coisa meio estranha, né? E é legal porque tem a lança nesse último filme, né? Começa com a história da lança. Aí você fala, vai ser sobre a lança, né? Já foi sobre o Graal, já foi sobre a arca, agora é a lança. E aí no final não é sobre a lança. Não, e aí só fechando tua fala ali, né? Essa coisa de ter perseguição e ao mesmo tempo ter um interesse nessas coisas esotéricas, é justamente isso. Não havia teoria, é o que faz a teoria da conspiração. Aquele que persegue, na realidade, faz parte de quem é perseguido. Então eu persigo aqueles que eu não gosto e libero aqueles que eu gosto, como o próprio
né? Por exemplo, você tinha nos Estados Unidos a caçada comunistas, né? Homossexuais e tudo, e aí se descobriu que o Hoover era homossexual, né? E que daí foi por terra toda a briga dele. Então, cara, né? O alimento o alimento chave, o elemento e o alimento que sustenta todo tipo de teoria conspiracionista, né? Essa ambiguidade de poder ser e poder não ser. E acho que é isso que torna o próprio Indiana Jones tão interessante, voltando para o nosso tema, porque ele trabalha com isso, né? Então, Indiana Jones é mocinho, mas ao mesmo tempo não é. Ele é um mocinho questionável, né? Ele é um puta de um pilantra, mas capaz de atitudes altruístas, né? No primeiro filme ele nem olha para a Arca da Aliança, porque se olhasse ele também seria fulminado, porque ele também não é tão puro. No entanto, ele é aquele que consegue pegar o Graal, que é digno do Graal, já 2 filmes à frente. Então, quer dizer, ele joga o tempo inteiro com essa ambiguidade, né? Não é que ele foi e é por digno. isso que... O Graal não é que foi digno. A questão do Graal é porque, basicamente, é porque ele era um... Safo. Não, Um safo. não, ele era um arqueólogo, entendeu? Ele olhou para aquele monte de taça, ele sabia que o Santo Graal não ia ser um cálice, né, bonito e ornamentado. Aí ele escolhe o mais feinho. Mas esse argumento é inválido, você sabe por quê? Porque a Santa Ceia foi na casa do apóstolo do Marcos, e João Marcos era o apóstolo mais rico deles. E você tava aí lá, Aí vai Jesus. A Santa Ceia não foi na casa de Jesus, mas na casa de João Marcos. Mas você sabe se Jesus levou o copo? Quem era o marceneiro era Jesus, não João Marcos. João Marcos era de uma família rica. Aí você não vai colocar o teu melhor cálice? Aí ele levou o Stanley dele. Levou o copo Stanley dele. Vou levar meu copo Stanley. Meu cálice Stanley. Para Santa Ceia. Mas a questão dele ser safo, assim, nesse momento, ele não é tão puro mesmo, porque ele usa do intelecto, né? Ele não... Mesmo quando ele vai atravessar aquela ponte invisível, né? Que fala um ato de fé, né? Cara, não é fé, é uma questão até mesmo de lógica, né? Porque ele percebe que há uma ilusão de ótica ali. Quando ele tem que passar um pouco antes aquele outro desafio de se ajoelhar, só os humildes passarão, né? Ele tem que passar agachado, senão a guilhotina ia cortar ele, né? A serra ia passar e cortar. Então ele se usa de um intelecto para driblar as suas... que é uma riqueza isso, não é uma crítica, né? Na verdade eu acho muito rico, mas é para driblar as suas falhas. Aí de novo. Um dado curioso, isso é uma informação curiosa, assim, de roteiro mesmo. No primeiro filme, ele é tão safo, e ele sabe que ele vai ser queimado pela arca, por isso que ele vira o rosto e fecha os olhos, porque tem uma cena que ela foi deletada do filme, ela foi filmada, ela está roteirizada, foi filmada e foi deletada. Logo no começo do filme, quando ele volta para a universidade, depois da pedra rolando, ele está na casa dele, ele dá aula, tal, tem as aluninhas que são apaixonadas por ele, tarará, e alguém vai falar com ele lá, na casa dele, bate na porta lá do apartamento dele e ele abre, ele está meio desleixado ali. Essa cena, ela vai um pouquinho além, foi cortado. Tem uma aluna no quarto com ele. Ele era cafajeste mesmo, ele era um canalha. Então, ele é um pecador, ele sabe disso, mas ele sobrevive de uma forma muito malandra. Ele é um malandrão. Então, talvez isso vai explicar o sucesso total, geral, assim, dos filmes, né? Ter um ator que tem esse jeitão, que já tinha feito um Han Solo, tem uma trilha sonora genial, e aí a fórmula tá feita, né? Um grande diretor, uma história divertida, e vai. Mas eu não posso deixar realmente de fomentar isso, de que realmente ele é um safado, sabe? Ele é um espirituoso, malandro, esperto, né? Com conhecimento. Nesse último filme ele parece ter mais conhecimento do que a Enciclopédia Barça, né? Do que o Google. Mas ele faz isso em prol próprio, às vezes com um certo altruísmo, por vezes pensando no museu da universidade, ou na bandeira do país, ou numa ideologia maior, mas no fundo, é por egoísmo mesmo, né?
E a gente acaba se Glauber, identificando um pouco com isso. e daí, viu, só pontuando o que você falou ali, que ele usa os artifícios da razão, né, para resolver os enigmas e tal. E, de novo, isso tem forte apelo mitológico, né? Porque se você for ver na Odisseia de Homero, quando o Odisseu ele vence a batalha de Troia, com a história do cavalo de Troia, ele, na beira da praia, ele argumenta: eu venci a batalha de Troia sem necessidade dos deuses, eu venci pelo intelecto. E que é aí que começa a história de Troia, que ele é castigado pela prepotência dele. Que aí os deuses dizem, então você vai se fuder, porque agora você vai aprender por que você precisa dos deuses. Né? Então, você vê, e nessa época, só lembrando do Caçadores, da Arca Perdida, Graal, etc., o Lucas, ele tinha a consultoria do cara lá do Poder do Mito, do Joseph Campbell, né? O mito do herói e tudo. Então, de novo, eles não perderam, não ia se perder toda essa pesquisa. Então você vê que esses elementos, e de novo ele retoma essa coisa do mito grego, né? Arquimedes e tal. Então, que talvez até para mim justifique um pouco desse filme ter ficado melhor do que eu esperava, porque ele retoma algumas raízes mitológicas do Indiana. Vai, Bel. Não, é que você estava falando do Ulisses, e tem uma coisa que eu estou pensando há muito tempo, que em relação àquela cena que ele tá preso e abre a Arca da Aliança, ele não olha, né? E aí me lembrou um pouco do episódio de Ulisses e as Sereias, né? Que ele se amarra, mas no caso do Ulisses é o contrário, né? Ele quer ver, né? Ele tá amarrado, mas ele quer ver o canto da sereia, né? Nesse caso, não, ele resiste à tentação, né? Indiana Jones ele é até melhor do que o próprio Odisseu, né? Porque ele resiste à tentação e consegue não abrir o olho e não ver aquilo que, sabe, que ele tanto procurava, né? A gente pode falar, tem vários mitos gregos que a gente pode falar que isso não acontece, né? Qual que é aquele que não pode olhar para trás? É o que vai salvar a mulher, eu não me lembro qual que é o mito grego. É do mito de Perséfone, né? Não é Perséfone, é aquele que ele vai resgatar. Orfeu. Orfeu não pode olhar para trás, aí ele olha, aí ele vê a mulher. Bom, mas enfim, mas essa coisa da tentação, né? Indiana Jones, ele é tão bom que ele resiste a qualquer tentação, inclusive de não olhar para dentro da Arca da Aliança. Eu não sei, eu ia acabar olhando, e eu ia acabar morrendo, se fosse eu, entendeu? Que eu acho que eu sou mais humana, eu sou mais igual aos gregos. Gente, falando dessas mitologias que todas têm, assim, esse último filme, eu gostei bastante do que eles fizeram de voltar a trabalhar alguns temas que aconteceram lá, por exemplo, na Arca da Aliança, da Última Cruzada, que é uma mitologia, dá a impressão de que é mais interessante de ver, assim, que, por exemplo, pensando naqueles dois outros filmes, né, o da Caveira de Cristal, que tem os alienígenas, e o outro lá, o do Templo da Perdição, é um negócio que parece que são filmes fora daquele contexto dele ali, sabe? Dá a impressão de que a história desses três filmes, né, a Arca da Aliança, a Última Cruzada e esse último agora, de voltar no tempo aí e tal, eles estão mais conectados em narrativa, história, sei lá, não sei se vocês perceberam isso, assim, sabe? Tem algumas referências, personagens, né? Você vê a Marion aparece no final lá, ele cita algumas coisas que aconteceram. Tem uma referência àquela cena que ele tá com o cara lá não sei onde que era, que o cara mexe com as facas, os chicotes, sei lá o que, e ele pega e dá um tiro no cara. Então ali ele tem uma referência a essa cena. Ao contrário, né? É a cena contrária, ele faz assim e ele se mexe e aí os caras todos atiram. É uma referência ao segundo, eu acho. Então tem todas essas referências, assim. Na realidade, essa referência, todas elas são referências ao primeiro filme, porque quando ele está no Cairo,
os caras vêm com a cimitarra, ele só pega a arma, pô, atira e mata o cara. Aí quando tem o segundo filme, O Templo da Perdição, ele vai fazer o mesmo esquema e ele percebe que está sem arma. E aí agora, nesse, ele faz a mesma coisa e aí todos os caras atiram. Então todos eles são uma referência ao Caçadores da Arca Perdida, todas essas cenas. Aliás, uma cena, vocês repararam que quando chega a cena do apartamento dele, em 1969, ali, aquele corte no primeiro minuto, que a câmera vai pegando ele deitado, sentado, dormindo no sofá de costas, ela passa pelo quadro de Jesus ali na Santa Ceia, fazendo referência à Última Cruzada, e em cima, na frente do sofá que ele está, na parede do fundo do apartamento, você vê a cena do Cavaleiro Cruzado andando no ar. Então ele tem aquele quadro que ele fez um quadro do diário do pai dele. Essa está na cena, diretamente na hora que ele está na poltrona, quando ele levanta atrás dele aqui na parede, você vê aquela cena lá do Cavaleiro Cruzado. Massa. Eu não percebi. Eu assisti esse último filme, eu assisti por meios ilegais. Eu assisti uma vez só. Eu preciso ver. Eu não fui ver no cinema porque aqui não passou droga, passou Velozes e Furiosos no lugar. E vocês enrolaram pra gravar, entendeu? E eu queria ter gravado isso há 3 meses atrás. Vocês deviam ter assistido Pirata mesmo, uma vez, e a gente devia ter gravado na época, porque na época eu tava super interessada, eu tinha visto, lido. Não, eu tava super afiada. Mas deu tudo certo, né? A gente, é uma questão de tempo. Então, mas assim, só pra gente colocar algumas coisas que eu acho que é legal pra gente ir encaminhando também pra uma finalização, o que vocês acham da gente falar, elencar assim, tipo, um top 5, né, dos filmes aí, que, tipo assim, em termos de tudo que vocês acham legal, assim, daí escolhas pessoais, assim, sabe, que você prefere, por quê e tal. Eu vou começar falando o meu aqui. O meu preferido é A Última Cruzada, apesar de ter assistido os outros, né, assim, de tudo eu acho legal, porque eu gosto da cena dele jovem no começo, que depois teve a série que eu assisti, na época passou na Globo, se eu não me engano. Eu achei legal isso, essa referência, meio que mostra, tipo assim, ele virando o Indiana Jones, o porquê do nome dele e tal. Aí eu gostei bastante da Arca, né? E desse último filme que saiu agora. Aí, por incrível que pareça, eu vou colocar o Templo da Perdição em sequência e por último eu deixo o da Caveira de Cristal, com ressalvas, porque eu colocaria ele junto com o Templo da Perdição, porque são os que eu menos gosto, assim, em questão de história, não por ser melhor ou pior em questão de filme, assim, mas são os que eu acho meio deslocados ali, assim. Eu revi todos os filmes antes da gente gravar, menos esse último que eu assisti uma vez, e eu já tinha assistido várias vezes os outros filmes, né, assim. Esse da Caveira de Cristal aí, eu acho que ele tinha bastante coisa para ser um filme legal, assim, e foi o único que eu vi no cinema, então eu tenho um pouquinho de memória, assim, afetiva por ele, porque, assim, eu vi na tela grande, sabe, tem essa coisa assim, apesar de não ser o melhor deles, assim, na minha opinião, mas tem a Cate Blanchett, tem aquele cara que fez o 1984, que eu esqueci o nome dele agora, que já morreu, que faz o cara meio pirado lá. O Shia LaBeouf tava num momento de auge, assim, então eu achava legal, assim, a ideia. Pena que tem muita coisa ruim no filme, assim, sabe? Que acho que deixa a história mais chata, assim. Mas eu tenho uma memória de ver ele no cinema, sabe? De estar empolgado vendo, assim, sabe? Porque foi o único que eu assisti no cinema, né? Enfim. Esse é o meu top 5, Indiana Jones. O meu top também não tá igual ao teu. É que talvez desprezando um pouco mais só a Caveira de Cristal. Eu acho que tá uns 4 degraus abaixo do último. Meu favorito também é A Última Cruzada. Eu acho perfeito do começo ao fim, principalmente o Sean Connery, sabe? O Sean Connery com aquele guarda-chuva na praia. Tem umas coisas assim fantásticas, sabe? Derrubando aquele avião com um pássaro. Ele fala, pai, o que você tá fazendo? Aí ele começa a abrir o guarda-chuva e
Não, tem umas cenas... É impressionante. O Sean Connery tá impressionante no terceiro, né? Eu acho que talvez... E acho que, sei lá, eu não sei se ele tá fazendo também por essa questão do 007, aí ele coloca o Sean Connery. Eu não sei vocês que entendem de 007 e de Spielberg, mas talvez tenha alguma relação, né, de colocar o Sean Connery como pai do Indiana Jones, que, enfim. Depois eu acho que também o da Arca da Aliança, né? Que eu acho bom. O último eu gostei muito, eu também achei muito bom. Mesmo, eu não sei, às vezes eu fico um pouco incomodada quando entra essa parte meio. É que eu acho que tem que ser assim, meio. Tem essa coisa meio surreal sempre no final. Mas eu acho que ele acaba pesando um pouco, assim, que nem a Caveira de Cristal que tinha os ETs. Esse eu achei também que acabou pesando um pouco demais, sabe? Eu gosto assim, eu gosto do Cálice Sagrado, por exemplo, que é uma Cálice Sagrado em busca do. Eu não lembro mais, não. A Última Cruzada. Porque é uma coisa mais sutil, sabe? Ele vai lá, tem todos aqueles mistérios, mas são mistérios lógicos, aí ele pega o Santo Graal e o único milagre mesmo é a hora que ele vai lá e derruba a água sagrada no pai e o pai se cura, né? Mas tirando essa cena, ele não é tão, né, surreal, digamos assim, não é tão fora, né? O segundo também é meio viajandão, né? Enfim. Mas é a minha impressão geral, eu também estou de acordo. Eu concordo com a tua lista, que é. A lista que é 3, como é? É 3, 1, 5, 2, 4. É isso, né? E você agora? Deixa eu falar por último, vai, Glauber. Tá. Eu queria ter, assim, um pouquinho mais, cara, de deslumbre pela Última Cruzada, porque eu gosto demais do filme. Também vi no cinema. Casualmente, o primeiro filme que eu fui ver com aquela que se tornou naquele dia minha namorada, que hoje é minha esposa. Então tem essa marca, a ponto de eu saber o dia que eu fui no cinema. Foi num solstício de inverno de 89, dia Achei 21 de bonito, junho. achei bonito. Acho que você devia ter mais amor, então, pelo filme, então é. Mas é que daí eu perdi algumas cenas do filme durante a sessão, né? Ah, foi por isso, então. É por Então, isso que você não gosta. daí eu não guardo, assim, tanta recordação emotiva do filme em si. Mas, na verdade, assim, esse à parte particular, agora público, o final do filme, assim, o final que eu quero dizer é o seguinte, a última cena do filme, ela me deu uma melancolia tão grande, eu acho tão melancólica, que é eles, os três, acho que é nos três, tinha mais alguém, que são os que sobraram, eles não estavam nem aí com os outros que morreram, né? E eles vão embora em cima dos cavalos, assim, em direção ao sol poente. E aquilo eu falei, cara, tem uma coisa... Eu lembro disso, sabe? Eu falei, tem uma coisa errada nessa cena. Eles não podem estar indo em direção de cavalo, cavalgando para um deserto onde o sol está se pondo e vai anoitecer. Tem algo errado acontecendo aí. Então, eu não sei, cara, tem alguma coisa ali que me deu um anticlímax, que depois quando eu fui rever o filme, tá, em VHS até, eu fiquei meio incomodado com aquilo. Mesmo, de verdade, assim, pelo fechar do livro, pela última página do livro. Mas é um filme, ainda assim, riquíssimo, né, cinematograficamente falando. Eu acho a abertura dele com o jovem Indiana Jones espetacular. Eu acho uma produção inacreditável ali, o Spielberg no auge, né? Mas eu tenho muito carinho pelo Templo da Perdição, pela memória afetiva dele. Eu passo por cima de todos os problemas que ele tem. Tem uma coisa na narrativa dele que eu gosto, que é ele está numa jornada que ele não quis entrar, porque os caras abateram o avião onde ele estava com a par romântico inusitada, porque era uma crooner do bar do começo, né? E mais o short round. E eles vão parar num lugar que eles não tinham programação. Então é uma desventura, né, não programada, não é um contrato, né? É uma crônica. Aquilo me agradou bastante. Mas assim, de verdade mesmo, para quem gosta de cinema, estudar as circunstâncias do Caçadores da Arca Perdida, cara, é uma aula de cinema em todos os aspectos, porque o Spielberg, ele vinha de um fracasso de bilheteria tão grande, que a verba que era o 1941, Uma Guerra Muito Louca, que é um filme muito ruim, mesmo, de verdade. Eu tentei regostar dele um tempo atrás, não consegui. Ele tinha feito lá Encurralado, Tubarão,
né, tinha feito Loucuras no Verão, que é um ótimo filme, um filme meio amargo, mas um ótimo filme. Aí ele fez Contatos no Imediato Terceiro Grau, que é uma obra-prima, e aí ele vai fazer uma comédia sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E não funcionou. É um fracasso de bilheteria, e já havia o contrato para fazer o Caçadores da Arca Perdida. Porque a história, assim, que o Jorge Lucas, conversando com ele na beira de uma praia, ele falando, eu queria fazer saudades de ver os filmes que a gente via quando eu era garoto, filmes de aventura solta, né? Eu tinha um sonho de dirigir um filme do 007. Eu tive a ideia de um arqueólogo, né? Vamos ambientar naquele período dos anos 30, né? Com aqueles filmes mais herói, capa-espada e tal. E ali é a nata do Caçadores, né? Aí a sugestão do Harrison Ford, que estoura como Han Solo. Então, uma fórmula perfeita. Só que o fracasso do 1941 compromete o orçamento do Caçadores, porque ficou aquela sensação para o pessoal que investe. Cara, eu acho que era um cineasta iniciante, como tantos outros, que por alguns motivos acertou a mão e depois perdeu a mão. E os caras não colocam grana em quem eles não apostam, cara. Então, o que isso implica para quem quer estudar um pouquinho mais cinema? Implica o seguinte: a verba cortada é tão grande que aonde ele tinha milhares de pessoas ali fazendo escavações no Cairo, foi cortada para uma centena de figurantes. Aonde ele tinha um período maior de produção, foi diminuído. E uma relação muito curiosa é a quantidade de filme que você gasta para fazer um filme. Na época, quando se filmava em película, né? A proporção normal, tá? Isso é variável, mas assim, era uma regra média. É de 12:1. O que significa isso? Para cada cena que você filma, você tem o equivalente a 12 vezes rodar aquela cena. Você tem 12 takes para fazer. Essa era uma métrica usual. Era o que acontecia. 10:1, 12:1. Você vai para um Kubrick, você vai para 20, 30:1, né? Até ter o take perfeito. O Spielberg tinha para o Caçadores da Arca Perdida 4:1. Isso é um número absurdo. Tem cenas que ele rodou com 1, 2 takes, tem cenas que ele rodou com 6 takes. Mas a média do filme inteiro é 4:1. Se o filme tem 2 horas de duração, ele gastou 8 horas de película. Isso é uma primazia, é uma mão sensacional assim, de um cineasta, de conseguir contar uma história e realizar a ponto de que a gente assiste o filme e não enxerga nenhum problema de produção. Você vê o filme entregando tudo aquilo que o roteiro se propõe a entregar. Então é o cara assim na sua melhor forma. E a coisa tanto funcionou que ele teve ali o cheque assinado em branco, né, aberto para rodar a maior aventura na Terra, que é o ET, que é o filme do ano seguinte, né? Então vale assim observar com muita atenção o Caçadores nesse sentido. É um grande filme. Na realidade, assim, a gente vê, por isso que você está falando, até pus aqui no chat, a impressão que dá é que eles queriam enterrar o Spielberg, né? Tipo assim, vamos dar uma lição nesse cara e botar ele no lugar dele. Vamos aumentar o level, aí, o nível de dificuldade e ver o que ele é capaz de fazer, né? E assim, eu acho difícil você fazer um ranking, porque você, de alguma forma, eu acho que hoje o Indiana Jones, ele escapa. Eu acho que o principal dessa história toda é que ele virou uma instituição, né? Eu acho que hoje, do mesmo jeito que o 007, Indiana Jones é mais que o Harrison Ford, ele é mais que o George Lucas, ele é talvez mais que o próprio cinema. Ele é um personagem que vai continuar gerando, e vai ser como Batman, por exemplo, e Super-Homem, que os caras... por exemplo, o melhor filme do Batman que eu vi nos últimos tempos foi o do Flash. Esse que saiu do Flash agora com Ezra, o Michael Keaton rouba o filme. A história está bem feita, apesar do filme ter várias falhas, mas ele é muito baseado ali
Crise das Infinitas Terras, inclusive, se você ler, você vai perceber que a história foi toda baseada naquilo ali. Mas um Batman despretensioso ficou melhor que o Batman pretensioso, né? E o próprio menino lá que fez esse último Batman, que fez o Ano Zero ali, o Batman mais detetivesco, também ficou um filme fabuloso. Então, assim, sempre terá público para Batman. Bom ou mau filme sempre terá. Sempre terá público para Superman. Sempre terá um público da mesma forma para Homem-Aranha, que também é uma instituição já. Eu acho que o Homem-Aranha supera a própria Marvel, ele já é quase domínio público, né? Tanto é que eu acho que o sucesso do Homem-Aranha no Aranhaverso explica isso, e Indiana Jones e a própria Guerra das Estrelas extrapolaram o limite do que é filme, do que não é, viraram quase parte da mitologia do século XX. Eu acho que esses casos, eles transcendem a própria cultura pop. Eles entram no ramo dos novos clássicos. Né? Eu acho que não tem como a gente... por exemplo, Tarzan é um personagem que envelheceu mal. Eu adoro Tarzan, inclusive estou sentado aqui, depois vou mostrar para o Marcelo. Eu tenho os Tarzan, tem um livro aqui que está fazendo 100 anos, agora daqui 2, 3 anos, que está aqui na estante. Né? Com tradução do Monteiro Lobato, Godofredo Rangel... todo aquele pessoal da Semana de Arte Moderna traduzindo. Então são livros fabulosos, só que é um personagem que envelheceu mal, porque, por exemplo, hoje ninguém mais se apaixona por uma história de um cara perdido no meio do mato de sunga, matando onça, né? Você vê que não comove, por exemplo, se for mostrar, por exemplo, para a Nina, né, a filha da Bel, cara, né? Que graça tem isso? Troço mais, né? E fora que o Tarzan no livro, além de tudo, além de ser colonialista, né? Porque ele é um inglês que sobrevive à selva, ele era racista, né? Porque todos os, com exceção de uma tribo de pretos que ele se torna amigo, que ajudam ele num determinado período, todos os outros ele mata, porque ele associa com os que mataram a mãe macaca dele. Então ele encontrava um preto no meio do mato, ele matava. E alguns ele chegou a tentar comer e daí não quis, que aí de novo o autor faz aquela, nós como ingleses não apoiamos o canibalismo, né? Mas isso está nos livros, se você ler, né? Então é um personagem que, a meu ver, não envelheceu bem. Batman envelheceu bem, né? Indiana envelheceu bem. Então eu acho que não se encerra aí, eu acho que se tornou algo maior que o próprio Harrison Ford. E para mim ele vai fazer o papel mitológico mesmo nesse contexto, mas também eu pegaria, acho que a Última Cruzada pelo mito do Graal, que para mim pesa mais. A Arca, você sabe que não, para mim a Arca estaria talvez em terceiro. Eu achei esse último melhor até que o da Arca, porque é um personagem mais maduro. E a Arca ainda estava pisando em ovos, apostando, né? O que a gente vai fazer, tentando acertar a fórmula. E aí o Templo da Perdição, inclusive acho que foi o primeiro meu e do Glauber, porque na época não tinha VHS e a gente teve a oportunidade de ver no cinema, em primeira mão, o do Templo da Perdição. Então por isso que para nós acho que fica mais interessante. Lembrando que o Short Round nessa época também estava no Goonies, o ator. Né, estourou também para o Goonies, e o Caveira de Cristal para mim é o pior, não dá, ali erraram muito a mão, não sei se foi aquelas indas e vindas, aquelas coisas de filme, mas é um filme que errou a mão. Mas é isso, gente. Então, não sei se o Marcelo acho que quer dar uma palavrinha final, né, os demais aí, mas por mim, I rest my case. Só comentar que o Short Round ganhou o Oscar, né? E foi muito bonitinho, que aí ele agradece ao Spielberg, né? Uhum. E tem uma foto, e quem entrega pra ele o Oscar é o próprio Harrison Ford, né? Uhum. E aí é uma cena muito, muito comovente, assim, sabe? Acho que... É verdade. E ele tá na nova temporada de Loki, né? Que vai estrear, se eu não me engano, o ator abriu umas portinhas pra ele de novo, né? Não, ele é um ótimo ator, Sim. não. Incrível, incrível a volta, sabe, que ele deu, né? Sim. Ele sai
Muito Se bem que tem massa. outros atores, né, dos Goonies que acabam, né? O Sean Astin acaba virando o. Ai, meu Deus. Sam. Como chama o amigo? O Sam. Eu ia falar, o amigo do Frodo. Aham. Vira o amigo do Frodo, né? Fez uma E o... ponta no Stranger Things também. Ele fez bastante coisa, né? Ele fez Stranger Things. Aham. Ele fez alguma coisa. Agora veio o Short Round. Os outros dois lá, acho que não tem muito. Sim. Mas o Josh Brolin faz o Thanos. Sim, Josh Brolin, que era dos Goonies. Verdade. Nossa, é verdade, não lembrava dele. Mas enfim, eu só queria agradecer de novo, Bel, Glauber, Goya. A gente tem tentado gravar, tentando reunir a galera, nunca dá certo, mas hoje. Desculpa, não, eu tô discutindo muito, eu tô Não. trabalhando. Esse negócio de trabalhar todo dia, acordar muito cedo, só me deixa quebrada. Não, mas é isso aí. Pelo menos a gente conseguiu reunir aí e falar de alguma coisa que a gente gosta, né? E também, tipo assim, deixar pro ouvinte aí que é mais novo, talvez não conhece um pouco dessa saga, né? Desse personagem do cinema que ficou bem famoso, assim, pelo menos pra nossa geração. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar tipo da franquias de games, por exemplo, como Uncharted, Tomb Raider. Todos eles foram inspirados muito provavelmente no Indiana Jones, né? Tem outro joguinho do Indiana Jones que é da Atlântida. Fate of Atlantis, você falou desse. O jogo que eu tava falando era um outro Era um jogo outro? do Indiana Jones. Mas tem esse de Atlantis. Esse era Minha mãe era viciada Era bom, nesse jogo. era da LucasArts na época, assim, eu lembro. Eu joguei bastante, era um joguinho point and click, assim, né? Tipo a Ilha dos Macacos, né? Assim, é muito legal. Mas é isso, o que eu tinha pra falar é isso. Eu acho que todo mundo, se quiserem dar um recadinho final aí, eu só agradeço e me despeço aqui. Né? Então, só para falar rapidinho, né? Justamente o Fate of Atlantis, o pessoal na época cogitou que seria o próximo filme do Indiana Jones, porque o jogo fez tanto sucesso na época que foi lançado que o pessoal achou que seria o roteiro perfeito para fazer o próximo filme, que nunca saiu. Né? Pelo menos esse roteiro nunca saiu. E se vocês não sabem, depois eu acho aqui, mando para vocês. Eu tenho a revista em quadrinho do Indiana Jones, que chegou a ser publicado pela Marvel. Mas é isso, finito. Muito obrigado, muito legal, muito bom participar. Agora lembrei que eu tenho os livros do Indiana Jones também. A gente vai ver que o universo vai expandindo, né? Os jogos e tudo. A gente fala dos filmes, mas é um universo em expansão. Legal demais. É verdade. É isso aí então, galera. Ficamos por aqui, mais um episódio. Nos vemos no próxima semana, talvez. Ou próximo mês, ou sei lá. Ou quem sabe no próximo século.